Dicas rápidas para entender ácidos básicos, óxidos e sais. Eu te convido. Bora revisar esse conteúdo? Olá, eu sou Michele do Carmo, sou bióloga e esse é um espaço criado para você que quer tirar suas dúvidas de ciências e biologia indo direto ao assunto. Então, se você é um estudante em busca de respostas, esse é o lugar certo para você. Mas antes de nós entrarmos no tema do nosso vídeo, precisamos saber como é que está seu entendimento sobre dois conteúdos. Um é tabela periódica e o outro é ligações químicas, iônicas e covalentes. Por quê, prof? Porque esse conteúdo é essencial para que você possa entender tudo que a gente vai explicar aqui sobre ácidos, bases, óxidos e sais. Então, se esse é o seu caso, eu te convido aí no canal e assistir ao episódio que fala sobre tabela periódica, que é o episódio 19, e o outro é sobre ligações iônicas, covalentes e metálicas, que é o episódio 23. E aí você vai voltar para cá para assistir esse vídeo e aí tá tudo completinho. Agora, se você é aquele que não tem dúvida sobre esses dois temas, tabela periódica e ligações químicas, continua no vídeo que nós vamos para as dicas para identificar eles olhando para a fórmula química, tá bom? Então vamos começar com os ácidos. Se ao olhar para uma fórmula e tiver o hidrogênio e essa substância não for água, é muito provável que seja um ácido. Por quê? Porque em se tratando de ácidos inorgânicos, essa regra se aplica. Ácidos inorgânicos é o que nós estamos apresentando nesse vídeo. Agora, se for um ácido orgânico, essa regra não se aplica. Porque nos ácidos orgânicos você pode encontrar o hidrogênio no início da molécula, mas você também vai poder encontrar a hidroxila, que é esse OH no final. Então, não vai dar para você usar a regra de observar essas informações no início ou no final para poder identificar se é um ácido. Mas, nesse momento, a regra se aplica aos ácidos inorgânicos. Agora as bases. Se ao olhar para a fórmula e você perceber a presença da OH no final, que ela é chamada de hidroxila, isso é um indício de que essa substância é uma base. Então, como fazer para identificar se ele não te passar a fórmula química, mas ao invés disso, ele te indicar o pH. O pH é potencial de hidrogênio, ou seja, é o quanto de hidrogênio essa substância contém na sua composição. Existem alguns indicadores colorimétricos que, ao pingar a solução na substância ácida ou básica, elas vão colorir. Para cada indicador existe uma cor que vai se revelar. Não é o caso de nós apresentarmos nesta aula, mas apenas indicar para você que há essa possibilidade de identificação também. Essa escala de indicação de pH é uma escala que vai de 0 a 14, ou seja, de 0 até 7 você vai encontrar substâncias que pH ácido. Se tiver 7 cravadinho, é neutro, não é ácido nem básico. Agora, se der 7 até 14, significa que essa substância é básica, ou seja, ela tem um potencial de hidrogênio muito mais elevado. Antes de nós continuarmos a falar sobre óxidos e sais, eu vou abrir um pequeno espaço aqui no vídeo para eu falar sobre dois processos, bem rapidinho, que é ionização e dissociação. Ionização, como o nome já diz, é o processo pelo qual se formam íons quando a substância é adicionada à água. O que isso quer dizer? Quer dizer que um ácido vai formar íons quando ele está dissolvido em água. Sabemos que os ácidos são formados por ligações covalentes, mas quando se adiciona água, eles formam íons. Como é possível observar no exemplo do ácido clorídrico, ao ser dissolvido em água, vai formar cátions de hidrogênio e ânions de cloro. Então, na dissociação iônica, todas as substâncias vão se separar em íons. Dissociar é separar em íons. Ou seja, já tem uma ligação formada ionicamente e ao se dissolver em água, ela se separa em íons. E conforme o termo diz, dissocia-se em íons. Como é possível observar aí no exemplo,
A NaOH é o hidróxido de sódio, mais conhecido como água sanitária. Quando é dissolvido em água, ela vai dissociar os íons que já existem na ligação, formando cátions de sódio e ânions de hidroxila. Veja bem que a hidroxila sempre vai ser um ânion. Então, esse vídeo está sendo útil para você? Então é hora de você deixar o seu curtir, porque é assim que eu vou saber se eu estou conseguindo alcançar vocês dentro das propostas que são sugeridas pelos meus alunos para a produção de conteúdos para o canal. Agora, os óxidos são compostos binários. Isso quer dizer que eles são formados por 2 elementos químicos. E um deles é o oxigênio e vem sempre no final da fórmula. Então, ao olhar, você perceber que tem 2 elementos. O oxigênio está no final. E o outro elemento químico é qualquer outro, menos o flúor, você já sabe que é um óxido. E aí eu trago 2 exemplos, o óxido de magnésio e o óxido de lítio. Vejam que são 2 elementos químicos em cada uma das sugestões aí. Um é o magnésio, o outro obrigatoriamente o oxigênio. No outro exemplo, um é o lítio e o outro obrigatoriamente é o oxigênio. Por último, os sais. Então, nos sais, caso não se aplique nenhuma regra do ácido, das bases e nem do óxido, isso me indica que ele pode ser um sal. Ele é formado a partir do cátion da base e do ânion do ácido. Os sais são substâncias formadas a partir da união de ácidos e bases. Ela também pode ser chamada de reação de neutralização. Percebam que ao misturar os dois, teremos como um produto o sal e a água, e é por isso que no finalzinho ela é considerada uma reação de neutralização. Então, podemos observar através do exemplo uma base e um ácido, que ao se misturarem, separam em íons. Ao serem misturados os dois, a base dissocia em íons e o ácido ioniza. Então, o cátion da base se une com o ânion do ácido, formando o sal de cozinha NaCl. E o cátion de hidrogênio se une com a hidroxila, que é um ânion, e vai formar água no final. Se você ficou até aqui, então não vai embora sem deixar o seu curtir, compartilhar com algum amigo. Você sabe que tem dúvidas sobre esse assunto. E vamos continuar juntos nessa jornada científica. Até a próxima!